Hoje vamos estar fazendo esse cropped que tem essa amarração no busto. Vou estar fazendo o molde. Você vai precisar da medida do seu busto, da circunferência do seu busto, dividido por 2, mais 3 centímetros, que é a margem de vestibilidade. E de comprimento, eu vou estar fazendo com 18 centímetros, mas aí você pode medir o tamanho do seu comprimento que você deseja desse cropped. Então, aqui eu vou estar fazendo um retângulo e vou dividir ao meio. Depois disso, partindo do meio, para ambas as duas laterais, eu vou medir 11 centímetros. Na parte de baixo, eu vou medir 8 centímetros e vou ligar esses pontos formando um triângulo. Isso vai ser o meu decote. Agora, medindo da parte de baixo para cima, em sentido ao decote, vou marcar 5 centímetros. Na parte de baixo, vou marcar 6 centímetros de um lado e 6 centímetros de outro e vou fazer novamente um triângulo, só que esse menor. Esse triângulo ele vai ser aquela parte que fica a amarração do busto. Para minha alça, vou deixar 3 centímetros. Aqui é importante que seja o tamanho do seu elástico, porque esse cropped vai ter todo feito no elástico. Na minha cava, eu marquei 9 centímetros de um lado e 9 centímetros do outro. Quando for fazer o molde, pega um papel que seja maior, não a quantidade suficiente, porque a gente vai ter que aumentar essa lateral aqui, ó. A gente faz um traço embaixo e simplesmente segue reto, seguindo, formando uma ponta do triângulo. Agora, a gente vai simplesmente arredondar esses traços, para não ficar muito reto, porque esses detalhes são mais arredondados. Você vai a olho nu mesmo, pode usar uma régua, ou ir riscando até que ver um formato que fique legal. Recortei e agora a gente vai precisar cortar 2 vezes no tecido. O meu tecido não deu, eu tive que emendar, porque eu já fiz aquela saia. Se vocês não assistiram o vídeo da saia, vou deixar aqui nos cards. Vai lá, assista para fazer esse conjunto, tá? Agora eu vou cortar, deixando a margem de costura de 1 centímetro. Cortei as duas partes. Para fazer a alça, eu estou usando uma medida de 8,5 centímetros por 63 centímetros, que é o tamanho da alça mais 20 centímetros. O elástico, ele tem 45 centímetros mais 2 centímetros de margem de costura. A largura desse elástico é de 3 centímetros, tá? Agora, vamos alfinetar e fechar essa alça. Vamos para a máquina. Costurei com uma margem de 1 centímetro de costura. E a medida dessa alça, eu não deixei muito esticado o elástico. Eu apenas usei o tamanho exato do comprimento da alça. Você pode medir uma blusa no seu corpo mesmo e ver o tamanho que você deseja. Aqui eu virei as alças e estou passando o elástico por dentro. Coloquei a costura no meio de um desses lados, que vai ser o lado avesso, então essa costura vai ficar escondida. Costurei o elástico no tecido, para ele não ficar soltando, e ficou esse franzido. Aquele excesso de tecido a mais, de 20 centímetros, é justamente para isso, para dar esse franzido na alça. Agora, vamos alfinetar. Vamos colocar a alça por dentro. Coloquei a alça por dentro naquela canaleta que a gente deixou de 3 centímetros. Vamos alfinetar e levar à máquina. Vamos costurar todas essas voltas e aquele arredondado na parte de baixo. Só na parte de baixo mesmo que não vamos costurar agora. Sempre retrocesso no início e no final. Quando chegar nessa parte da alça, você levanta o calcador e vira o pezinho da máquina para fazer o quadrado certinho. E eu sempre passo nessa parte da alça, onde tem o elástico, 2 vezes a costura, dou um retrocesso para ficar bem firme. Agora, costurando aquela parte de baixo da amarração do cropped e pronto.
vamos dar um pix nessas partes mais arredondadas para a costura assentar. Quando a gente passar no ferro, a costura ficar assentada. Você vai enfiar a mão em um dos lados e puxar a alça de um lado para o outro, porque nessa parte da costura vai ficar embutida. Por isso que a gente tem que desvirar dessa forma, a costura vai ficar embutida, tá vendo? Aí não vai apresentar nenhuma costura. Agora, vamos ajeitar direitinho e levar ao ferro. Mostrando que a costura da alça, ela está bem no meio. Agora, onde eu estou mostrando, do lado de dentro, você vai jogar a costura para o lado de dentro e o lado de dentro você vai olhar pela costura da alça. E vamos passar um pesponto, que é uma costura bem fininha, nessa lateral do cropped, onde vai ser a cava, né? Aí a gente vai passar esse pesponto para a costura ficar assentada, fazendo isso dos dois lados. Cropped passado, agora essa faixa vai ser aquela que fica abaixo do busto. Você vai medir a circunferência abaixo do seu seio, mais 20 centímetros, que é aquela parte que fica franzida, igual ficou na alça. E essa tem a largura de 9 centímetros. Eu fechei o meio dessa faixa. Agora eu vou colocar um bojo. Esse bojo que eu comprei, ele estava muito grande. Aí eu peguei esse bojo de um sutiã velho meu, eu recortei e passei um zigue-zague por toda a lateral desse bojo. A parte de baixo a gente não costurou ainda, então eu vou passar esse bojo, ajeitar ele bem dentro do cropped para ele ficar certinho e vamos fechar essa parte de baixo. Feito isso, mostrando que tem que ficar atento ao lado avesso, e o lado avesso, como o tecido é todo igual, você só vai perceber pela alça. A parte de baixo, eu fechei o meio, passei no ferro, abri a costura. Você vai medir o meio dessa faixa, que é muito importante agora, porque a gente já vai pregar essa faixa no cropped, na parte de cima. A faixa está pelo lado avesso, o cropped está com o lado direito para cima. Então, aquela costura ela vai ficar na parte das costas. Então, eu virei para ficar pro lado das costas. Nesse entremeio do meu cropped, eu vou fechar um pouquinho. No próximos moldes, eu vou até diminuir essa parte desse decote, que eu acho que, para mim, que tem pouco seio, vai ficar muito grande. Aí, eu deixei uma distância de 10 centímetros. Para ficar certinho, quando eu pregar a faixa e essa costura, na parte das costas da faixa ficar certa, eu marquei 10 centímetros e já vou alfinetar para não perder essa marcação. Esse distanciamento ficou de 10 centímetros. Se você quiser mais aberto, você coloca mais aberto. Eu que gosto um pouco mais fechado. Então, vamos alfinetar por toda a volta do cropped, alfinetando exatamente dessa forma. A parte de cima do cropped está pelo direito e a faixa está pelo avesso. Aí a gente vai alfinetando porque a gente vai fazer uma costura embutida. Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, assista os demais vídeos e assista o vídeo que é conjunto desse cropped. Vai lá no meu canal e assiste, tá? Ficou muito bonito. E se vocês fizerem, deixa nos comentários que eu quero saber. Se vocês fizeram, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários também. Agora, vamos costurar onde a gente alfinetou esse cropped na faixa. Retrocesso no início e no final, com 1 centímetro de margem de costura. Depois, a gente vai passar no ferro, dobrando 1 centímetro dos dois lados dessa faixa. 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro, que vai ser a margem de costura dessa faixa, que a gente vai dobrar ela ao meio. Aqui, passadinho no ferro,
você vai simplesmente dobrar essa faixa. Aqui, essa costura já vai ser pelo lado direito, tem que ser uma costura bem feita, porque esse é o lado direito do cropped. Então, você vai alfinetar por toda a volta. A costura da faixa que vai ficar atrás, você passa o ferro e abre a costura, para ela não ficar muito grossa na hora de costurar. Depois de alfinetar, vamos passar uma costura por toda a volta, deixando mais ou menos uns 3 centímetros sem costurar para a gente introduzir o elástico nessa faixa. Essa faixa eu fiz a medida da circunferência abaixo do seio, mais 20 centímetros, que é para ficar aquele franzido igual ficou na alça. O elástico eu fiz a medida exatamente da circunferência abaixo do seio, com 2 centímetros de margem de costura, porque eu não quero que ele fique apertado. Se você quiser que fique mais apertado, é só cortar o elástico menor. Aí vai do gosto mesmo. Eu não quero que fique muito justo. Introduzi o elástico pela faixa, costurei o elástico, dei várias costuras para ele não soltar. Agora, fechar esse espaço que a gente deixou aberto. Corto todo esse excesso de linha, que é bom deixar uma costura limpa, né? E aqui na alça, eu vou fazer um acabamento, vou fazer um zigue-zague próximo a essa costura que a gente pregou o elástico na alça. Agora, vamos envolver esse elástico de baixo do cropped com a alça. Você vai passar ele por baixo e vai passar uma costura com muito cuidado para não pregar a parte da alça na parte de baixo do cropped, porque essa alça ela vai ficar girando de um lado para o outro. Você pode usar a alça mais para o meio das costas, você pode puxar a alça mais para a lateral, aí vai ficar do seu gosto. Então, feita essa costura, você vai só puxar para ajeitar esse elástico e tá vendo que a alça ela vai se movimentar, ela não está presa nesse elástico da parte de baixo, ela está se movimentando. Eu gosto dessa flexibilidade, que você pode usar de várias maneiras o cropped. Então, agora a gente vai para a faixa da amarração do busto. Eu cortei uma faixa de 10 centímetros por 45 centímetros. Como eu estava usando retalho, mais uma vez essa parte está emendada, mas essa emenda não vai aparecer. Então, eu dobrei e dobrei mais uma vez e vou arredondar essa ponta dessa faixa. Olha como que ficou. Agora, a gente vai fechar. Eu vou alfinetar, vou deixar apenas um espaço sem costurar para a gente virar essa faixinha de amarração do busto. Aqui na máquina você faz a costura arredondada também. Não esquecendo de deixar um espaço sem costurar para a gente virar essa faixa também. Aqui com um ferrinho ou um alfinete, você vai virar essa faixa, deixando as pontinhas bem certinhas para ficar bonito. Aí depois que você virar, você vai no ferro, passa bem passadinho, tanto o cropped como essas faixas, para ficar bonitinho. Vamos fechar esse espaço que a gente deixou aberto. E esse cropped já está pronto. É só você fazer essa amarração. Mas aqui, para o bojo não ficar saindo, eu vou ajustar ele bem onde ele deve ficar e vou fazer algumas costuras para o lado de dentro, pregando o bojo nessa parte do forro, né, do cropped, porque o cropped ele foi feito com forro exatamente do tecido original. Então, aí eu vou fazer pregar esse bojo para ele não ficar mexendo. Você vai ver que isso é importante, para não ficar se movimentando, você se sente desconfortável. Agora é só amarrar a faixa no busto. Olha como que ficou bonito esse cropped. Ficou lindo, né?
E não esqueçam de assistir o vídeo da saia, que vocês vão adorar fazer esse conjunto. Aqui eu aproveitei todos os retalhos que eu tinha. Vocês estão vendo que são retalhos pequenos. Eu fiz uma faixa gigante, eu cortei por 4 centímetros, 2 centímetros de margem de costura. E no final essa faixa vai ficar bem fininha. Vai ficar com 1 centímetro. Retrocesso no início e no final para juntar esses retalhos, para não descosturar quando a gente for fazer as amarrações no busto, que vocês vão ver no final que tem um vídeo como eu usei essa faixa. Agora eu vou abrir todas as costuras no ferro, vou abrir com a mão mesmo, na verdade, porque esse tecido, ele marca fácil, ele vinca fácil. E vou fechar toda essa faixa com 1 centímetro de margem de costura. Agora, antes de virar a faixa, eu vou cortar esse excesso, porque ela ficou bem fina, para ficar mais fácil de virar. Aqui eu dou um piquezinho, passo um grampo de cabelo, que eu estou ensinando a vocês que esse truque é muito bom. Eu uso muito. Aí eu viro com o próprio grampo de cabelo e desviro essa faixa todinha. Depois eu passo ela no ferro, tá? Para ela ficar bem certinha, bem vincada. Essa fita, ela ficou com 1 centímetro de largura por 3 metros de comprimento, mais ou menos. E na pontinha eu vou dar 2 nó, ou você pode colocar uma ponteira bonitinha, mas eu não tinha, eu dei um nozinho mesmo para finalizar. E aqui eu vou deixar um vídeo mostrando como que eu usei essa fita para fazer aquelas amarrações no cropped. Eu dobrei essa fita ao meio. Naquele espaço do meio do busto, eu vou passar exatamente como eu tô fazendo aqui no vídeo e vou fazer as amarrações conforme a criatividade. Eu posso fazer um laço na frente, eu posso fazer um laço na parte de trás, eu posso fazer algumas amarrações que passe por cima da saia, que você usa a sua criatividade. Eu achei muito bacana que você pode usar de 2 formas diferentes e ficou muito bonito com esse conjunto. Eu indico vocês a irem lá no canal. Se vocês não foram ainda, vão lá, assista o vídeo da saia, faça esse conjunto que vocês vão gostar muito. E a saia você pode fazer mais comprida, mais curta, né? Conforme o gosto de cada pessoa mesmo. E aqui algumas fotos, gente. E é isso o vídeo. Eu agradeço muito a vocês. Obrigada por assistir.